Aqui o Franklin Maia. Boa noite, Cabral. Boa noite, Franklin. Você acredita no Reiki? Acredita na transmissão de energia imanente universal pelas mãos? Então, a transmissão de energia pelas mãos, energia pessoal? Então, cara, é o seguinte. Existe um processo que ocorre quando uma pessoa passa por uma iniciação verdadeira no Reiki. Estou dando ênfase numa iniciação verdadeira no Reiki. É um processo de magia. Tá? Isso é um processo magístico. Isso é um processo que conecta uma energia que vem sendo acessada por meio de símbolos, que é um processo de magia, que não é uma energia imanente universal. Isso é ficção. Tá? Isso é marketing de mago. Tá? É marketing de magia. Mas que acessa e acelera uma parte da energia da natureza por meio de uma memória magística canalizada pelos símbolos, quando feito de uma certa maneira, com um certo rito inicialístico, com um certo procedimento. A questão é, se eu encontrei na minha vida toda, entre os milhares de reikianos, de supostos reikianos que eu encontrei, se tinha uma dúzia de pessoas com iniciação real, era muito. Tá? Mestres reiki, gente que está em altos postos aí de Federação do Reiki, Associação do Reiki, o órgão brasileiro que controla, que tenta controlar o Reiki. Nenhuma das pessoas ali que eu conheci e que eu fui ver o trabalho, tinha os símbolos iniciáticos. Eu fui chamado por um desses grupos para dar uma palestra e as 3 pessoas que encabeçam o grupo que me chamaram, eu falei, olha, vamos fazer primeiro uma reunião, vamos conversar antes de eu ir dar uma palestra, porque vocês estão vendo eu falar de bioenergia, vocês vão querer que eu fale de reiki, vocês vão fazer perguntas. E a pessoa que falou comigo inicialmente, entrou em contato comigo, não parecia ter iniciação em reiki. Aí nessa reunião que eu fui, vi as pessoas, eu olhei a aura delas, pedi para elas acionarem os símbolos e elas estavam fazendo forma pensamento. Elas não estavam com os símbolos gravados iniciaticamente na aura delas. O que eu já tinha visto, eu conhecia já, nessa época eu conhecia 2 pessoas com símbolos iniciáticos do Reiki. Então, é um processo magístico de transmissão iniciática de código e que, sim, canaliza uma energia compilada no processo magístico que vem da natureza. É isso que magia faz. Tá? Usa técnicas, símbolos, memórias para transferir energia de uma coisa para outra. Nesse caso é um foco de energia da natureza. Não funciona do jeito que as pessoas descrevem. Não é bem isso. Tá? Então, na questão de acreditar no Reiki, eu sei que o Reiki funciona quando a iniciação funciona, mas eu também sei que não é um processo totalmente universal. É um processo magístico que foi criado em um momento do passado. Não foi criado por uma sociedade que tem a memória atual. Nós não temos mais essa memória da sociedade que iniciou isso. E isso aparece quando pessoas sensitivas entram em contato com espíritos que tinham essa mensagem e aprenderam por meio do discipulato, tiveram uma iniciação e a coisa reativou. Tá bom? Mas a pergunta aí do Reiki é interessante, principalmente no tema de hoje, porque as pessoas consideram que quem teve essa descoberta é um sábio, mas a pessoa ela era sensitiva. O sábio foi o cara que ensinou e que era desencarnado na época. Tá? E funciona, tá? Se você conseguir achar alguém iniciado, funciona. Mas obrigado pela pergunta, tá, Franklin? Fora isso, energia pessoal. Essas pessoas que estão aplicando o Reiki e não foram iniciadas adequadamente, elas não estão canalizando energia. Porque mesmo com essa energia canalizada, uma parte da energia é pessoal, não tem como não ser. Mas as pessoas que estão fazendo o Reiki
ou não está funcionando, e quando funciona é o equivalente a dar um passe, é o equivalente à cura prânica, à cura pelas mãos. Em certa medida, para horror de alguns, né, é muito parecido com o Jorei, que também é uma memória magística. Tá? O Jorei também é um processo de canalização de energia magístico por uma memória de símbolo. Então, pessoal, os messiânicos aí aprenderam uma receita mágica, uma fórmula mágica e conseguem canalizar essa energia. E funciona também e envolve energia pessoal, porque a memória da canalização da energia simbólica depende muito mais da energia pessoal para funcionar. Mesmo que a pessoa acredite que tá conversando, tá batendo, sabe, tá tomando cerveja, aplicando o Jorei, não vai funcionar direito, vai funcionar parcialmente. E algo que o pessoal do Reiki abomina, que o pessoal dos messiânicos também não gosta, é falar que tem muita ajuda espiritual. A equipe espiritual muitas vezes faz um mau terapeuta funcionar, não pelo terapeuta, mas em benefício das pessoas que estão procurando aquela pessoa ali que conhece uma técnica pela metade, tá? Bom, é isso aí. Pelo menos essa é a minha experiência, tá? Não é nem tem um pouco de opinião nos detalhes, mas eu estou contando a partir de experiência minha. É o que eu vi e o pessoal lá da Associação do Reiki que me convidou, quando eu fui conversar, eu falei para as três, falei, olha, nenhuma de vocês é mestre Reiki. Ainda falei, uma delas, você tem o nível 1, você fez nível 1 separado das outras e essa pessoa que fez 1 não fez os outros com você. Como é que você sabe? Não, porque o nível 1 está feito, o 2 e o 3 você tem forma pensamento, vocês três estão fazendo forma pensamento. E essa que tinha o nível 1 e que fez o 2 e o 3 foi a que iniciou as outras duas, por isso que as outras duas não tinham os símbolos também. Então é só para vocês saberem que interessante. E são pessoas que hoje devem ter dezenas de milhares de reikianos que se formaram com elas. Ou com os alunos delas que elas, diante o pagamento lá necessário, receberam certificação de que são mestres reiki sem serem. Tá? Essas pessoas, elas... não, depois que eu falei, olha, se vocês quiserem que depois vocês não vão gostar, porque eu vou falar isso, que só tem pouquíssimas pessoas com símbolo. E se perguntarem de vocês, o que é? Eu não vou mentir. Vocês querem mesmo que eu dê a palestra? Aí elas falam, não, a gente conversa, depois a gente chama. Nunca mais entraram em contato comigo. É lógico que não iam querer, né?